Eu ontem, né, fui no BK, peguei a coroa achando que ia ficar engraçado. O problema é que eu tenho uma cabeça muito grande e essa porra dessa coroa não cabe. Não vai, ó. Simplesmente não sou mais criança e eles não fazem uma coroa tamanho caixa d'água, né? Tamanho moringa. Simplesmente não fecha. Não tem como. Tem como. É que eu, pouco atento aos detalhes, né, não vi que ela tem uma regulagem atrás. Mas está aqui a coroa do Burger King, que já rasgou, para falar do novo rei do pedaço, que é o Makaten, que se inspira no Hacivat de Nishane. Um perfume de nicho que tem uma certa hype aqui no Brasil e meio que exclusivamente no Brasil. Tem uma história por trás disso que eu vou contar nessa resenha, mas só depois da vinheta. Então bora lá pra vinheta e vamos pro vídeo. Se você está querendo conhecer o mundo dos contratipos e tem um pé atrás com os youtubers porque você não confia neles, então você precisa conhecer a Lessine. Lessine tem uma grande variedade dos contratipos das principais marcas nacionais, além de várias outras fragrâncias em seu portfólio. Tem o cupom Lessine5 que te dá 5% de desconto e eles têm um sistema de entrega e envio super rápidos. Você pede num dia e no dia seguinte ele é enviado para você, exceto nos feriados e nos finais de semana, hein? Então corre lá no site da Lessine e garanto o seu. Antes de começar a falar do Makaten, né, mostrar aqui a nova apresentação da In The Box, eu não quero saber se vocês acharam essa apresentação melhor. Pra mim tá muito mais bacana essa daqui, claro, né? Tem um dedinho meu aqui também, viu? Só pra vocês saberem, tem um dedinho meu. Então vai falar mal da apresentação que eu escolhi no meu canal? Pode falar, não tem problema. Mas eu achei essa aqui muito mais legal. É a tradicional caixa de papelão, mas agora com um acabamento um pouco mais rústico, né? Preto. Todos os perfumes vão vir assim. Os perfumes que são inspirados em designers serão diferentes. Aqui o acabamento não tem esse negocinho prata aqui ao redor, né? Teve uma mudança também na apresentação dos frascos, né? E do logo da empresa, que também mudou. Olha só como é que é agora, né? O frasco aqui agora em questão, o vidro ainda é o mesmo, mudou a tampa e a etiqueta. Faz uma certa referência aos perfumes da linha exclusiva, não só da Dior, como também da Chanel, né? A tampa agora aqui também vem escrito In The Box na parte de cima, né? O borrifador ainda é o borrifador bom deles, já mudaram o borrifador já tem alguns anos. Caramba, o tempo passa, hein? O tempo voa e a poupança do Merindos já não é mais tão boa. Enfim, Makaten se inspira no Hacivat de Nishane, que é justamente o perfume favorito do maior canal de perfumaria da América Latina, que é o Júnior Barreiros. Meu querido amigo, um beijo pra você se você estiver assistindo essa resenha. Quando o maior canal de perfumaria chega e fala, esse é o meu perfume favorito, se eu tivesse que abrir mão de todos os perfumes, eu só tivesse poder ter um, seria o Hacivat de Nishane. E quando o maior canal fala isso, as pessoas param e olham e acreditam que o perfume é a maior maravilha do universo. Mas não é. Hacivat de Nishane é uma fragrância muito gostosa, muito boa, bebe um pouco da hype do Aventus, porque ele também traz o abacaxi e também traz um fundo bem amadeirado. Mas o Hacivat lembra um pouco mais as versões mais antigas do Aventus, que brinca um pouco com aquela sensação nostálgica de perfumaria da década de 80. Lembra fragrâncias mais powerhouse. Não é uma fragrância fácil, não é um perfume agradável, não é um perfume versátil. Ele é uma fragrância que aqui no Brasil brilharia muito bem no outono, no inverno e um pouco na primavera.
O Júnior, como é apaixonado pelo perfume, vai usar num calor de 40 graus e não está nem aí. Porque a perfumaria tem um pouco disso também. Se você gosta muito de uma fragrância, na verdade não existem regras cravadas em pedra que são imutáveis e que vão te impedir, e o Comitê Mundial da Perfumaria vai te banir, rasgar sua carteirinha de membro perfumista do Clube dos Perfumes, se você usar, por exemplo, um essencial wood debaixo do calor de 40 graus. Você pode ter o cheiro que você quiser. É adequado? Não é adequado. Mas você pode usar. Por isso que o Júnior acha que o Marcaten e o Racivad Alexandre, tão versátil assim tudo, é porque depois de tanto tempo cheirando esse abacaxi, você fica com os parafusinhos a menos e vai querer usar um perfume super amadeirado, super pesado, mesmo no calorão. Eu não posso e não tenho a menor moral para falar nada, porque eu tomei banho de Aventis para apresentar meu TCC embaixo de um calorão no verão. Eu usava ele na faculdade também no calorão e usava o Black Flower, que é mais pesado e doce, potente ainda, também debaixo do calorão, né? Um perfume bem floral, acetonado, debaixo de temperaturas obscenas. O Marcaten da In The Box é um lançamento muito recente, embora ele já tenha sido criado, vamos dizer assim, há um certo tempo. Antes mesmo da Avellaneda lançar o Shadow, a In The Box já trabalhava no contratipo do Racivad Michani, não só especificamente porque o Júnior é o favorito, o Júnior tem como favorito o Racivad, mas também que é um perfume que o Felipe gosta e que achou que caberia no mundo dos contratipos. Eu até falei que ele é um pouco difícil, um pouco complicado, mas fazendo uma comparação direta com o Aventis da própria casa, que é um sucesso de vendas, o Marcaten é muito mais fácil e tem uma qualidade muito grande comparado diretamente ao Aventis. Aqui, se você gosta de um aspecto frutado num perfume, você vai gostar também. O Marcaten traz um abacaxi já logo de cara, imediatamente, um abacaxi levemente doce, um pouco suculento e bem cítrico, traz um pouco de uma nuance amarga. Aquela característica de casca de fruta, de abacaxi verde que não amadureceu, que está presente no Aventis, não está presente aqui. É bem mais focado de fato na fruta. E a In The Box acertou em cheio no abacaxi. É muito próximo. Você sente todas as nuances presentes no Racivad, você sente aqui. Vale ressaltar, inclusive, que esse é um perfume que, apesar de ter uma leve doçura do abacaxi, essa doçura dura exclusivamente na saída por alguns segundos e depois desaparece e é tomado por um aspecto cítrico e mais amargo. É um abacaxi um pouco mais marrento, aquela polpinha do meio do abacaxi ali que é mais grudada. Mais grudada não, que fica assim, que é mais amarga, que puxa um pouco mais pra garganta. É um abacaxi que dura o tempo inteiro na fragrância. Um outro aspecto nele aqui também é o musgo de carvalho. Um musgo de carvalho que é bem exclusivo, típico do Racivad e que você não encontra em nenhuma outra fragrância, porque ele é um combo, ele é um mix de ingredientes, não é só o musgo de carvalho ali junto. O que todo mundo acertou é que o patchouli está bem presente e misturado junto com esse musgo de carvalho, traz um aspecto mais leve e herbal para a matéria-prima. Essa é uma das características que a gente sente aqui no Marcaten e que sente no Racivad também. Um musgo de carvalho verde, mas que ele não é tão fechado, não é tão amargo como é o musgo de carvalho tradicional. Ele também tem um leve toque esfumaçado, mas é muito sutil, muito suave. No Racivad, inclusive, ele é um pouco mais presente do que aqui no Marcaten, o que o tornaria um pouco mais versátil, de fato, em relação à fragrância turca, mas aqui você ainda sente bem esse aspecto, você sente presente o aspecto esfumaçado, mas é muito mais suave, muito mais sutil. Eu acho que essas são as diferenças, inclusive. A In The Box conseguiu acertar o musgo de carvalho desse perfume, que era tão difícil de acertar no Racivad. Ficou bastante similar, eu diria que ele tem uns 90, 95% de similaridade em relação ao perfume importado, que inclusive eu tenho o decantezinho dele aqui, de uma empresa que já nem sequer existe mais em nossos corações. Para mim, já era. Se é que você... Enfim, né? Mas
É curioso que assim, aqui no decante a gente tem o abacaxi natural, né? E aí você vê no frasco que ficam alguns grânulos, algumas coisinhas assim, né? Que é do abacaxi natural. Ou pode ser que seja de algum outro ingrediente, tudo assim, etc. Mas não se preocupe, porque aqui a gente não tem esse tipo de problema, né? Enfim, vamos entrar na pirâmide olfativa para eu explicar melhor o cheiro desse danadinho. Macá tem um perfume Chipre amadeirados, inspirado no Hacivat Nishane e tem no topo abacaxi, toranja e bergamota. A saída do perfume é dominada pelo abacaxi, cítrico, bem dourado, cintilante, suculento, puxa para um lado até um pouquinho cortante, tem uma leve nuance fresca nele também, traz muito brevemente um adocicado e fica assim até o final. Um abacaxi cítrico suculento que puxa um pouquinho para esse lado mais marrento e um pouquinho mais amargo. Esse amargor vem tradicionalmente da toranja e o cítrico da bergamota. Essas duas outras matérias-primas, essas duas outras frutas complementam o abacaxi e dão essa característica para ele. O abacaxi domina o perfume na saída e conforme ele vai secando, ele vai transitando e fazendo uma base, ele vai indo para o fundo do perfume. Quem vai dominar são as outras notas que sobem e tomam conta da fragrância. No coração tem cedro, patchouli e jasmim. Você até sente um pouco do cedro, aquele amadeirado típico, mas no coração do perfume, quem domina de fato é o patchouli. O jasmim também não contribui para nada. Talvez ele seja incluído ali exclusivamente para dar um certo acabamento, uma polidez para o perfume. Talvez dê uma suavizada no amargor que fica no patchouli e no musgo de carvalho junto com o cedro também. Mas o grande X aqui é o patchouli. Patchouli que tem tradicionalmente aquele cheiro de chuva fresco, traz um cheiro herbal, né? E no fundo ele fica mais terroso. Depois que ele passa um tempo, ele vai secando, ele fica mais terroso. O patchouli que está presente aqui no Macatem, ele traz aquela nuance herbal fresca, mas ele nunca vai para o lado terroso. Ele também não puxa para o lado de um chá de boldo, que é o que a gente sente nos outros contratipos, por exemplo, e que não está presente no Hacivat Nishane. Você sente um frescor herbal, mas não puxa para um lado mais amargo do boldo. Ele só é um frescor herbal mesmo, típico da matéria-prima. E no fundo tem musgo de carvalho e madeiras. E é o musgo de carvalho aqui o grande protagonista. Musgo de carvalho que tradicionalmente tem um cheiro meio resinoso, balsâmico, uma coisa meio de verniz de madeira, bem amargo e bem verde escuro, uma coisa assim que você sente um cheiro como se fosse algo até meio mofado na madeira. É bem gostoso de você sentir em alguns outros perfumes. Aqui no Hacivat Nishane ele é mais dosado. Você sente ainda aquele aspecto verde escuro e amadeirado, mas você não tem aquele... o amargor é menor, você não sente aquele aspecto envernizado também. Ele é mais confortável, mais utilizável, mas ainda assim é um musgo de carvalho. E você sente um leve e sutil esfumaçadinho. À medida que o perfume seca, esse musgo de carvalho sobe junto com o patchouli e domina a fragrância. Essa sensação, esse comportamento você vê muito claramente no Hacivat Nishane, o abacaxi abrindo com o musgo de carvalho fornecendo uma base, e conforme vai secando o perfume, uma hora eles estão mesclados e depois o musgo de carvalho domina o perfume e você sente ele predominando a fragrância com o abacaxi fazendo o papel mais de fundo ali, ainda que meio que mesclados. E o Macatem consegue simular essa sensação muito, muito bem. Você sente ele evoluindo exatamente da mesma forma, com depois o musgo de carvalho tomando conta da fragrância. Muito por conta disso, o Macatem não é uma fragrância fácil, não é um perfume agradável nesse sentido de vai agradar as massas, e definitivamente não é um perfume para dar blind, assim como eu não recomendo você dar blind, por exemplo, no Regnum Opus, no Aventis, no Real Lignum. São perfumes que parecem difíceis, que a gente gosta bastante, mas que é muito provável que vocês acabem não gostando. Não porque a fragrância é ruim, é que você não tem tanto apoio comercial, você não tem tanta referência comercial dentro do mercado. Por exemplo, não existem tantos perfumes aqui no Brasil com abacaxi e musgo de carvalho, um abacaxi mais amargo, né? Assim como acaba sendo no Aventus
e também aqui no Macate. Você não tem tantas fragrâncias frutadas, masculinas ou compartilháveis como Real Lignum, por exemplo. Ou perfumes com uma alta dose de civeta e algumas coisas docinhas, como no Regnum Opus. Então, tenha isso em mente, tenha isso em consideração se você está pensando em adquirir um Macate às cegas. Talvez não seja para você. Ele é muito, muito amadeirado. No dosômetro, 0. Ainda que você sinta algo docinho ali na saída, dura alguns segundos e depois o perfume permanece sem nada de açúcar. E aqui entra agora a polêmica em relação à performance do Macate. Algumas pessoas já vieram falando que ele não tem performance, que é uma fragrância intimista, como Blood Chanel, por exemplo. Eu acho que esse tipo de comentário é bem infundado. Muita gente está indo no oba-oba porque viu um ou outro comentário de alguém que teve esse tipo de experiência e está apenas replicando o que leu da outra pessoa sem ter de fato o perfume. É comum, o ser humano acaba fazendo esse tipo de coisa. Eu não tive problemas de performance quando estive usando o Macate. Tive uma projeção ali intensa de pelo menos umas 2 horas. Ela não é uma projeção intensa como uma fragrância baladeira, por exemplo, um Ultraman, ou um Regnum Opus, ou um Lord Town, que tem uma projeção extrema, uma coisa muito, muito mais intensa. Mas ainda assim é uma projeção muito boa. 2 horas depois que eu apliquei ele na pele, eu ainda conseguia sentir ele facilmente pelo ar. E horas depois que eu já havia aplicado, depois da projeção, eu ainda conseguia captar, ele deixava com uma aura perfumada normal, natural, exatamente como é no Racivar de Nichane. Eu sei que existem contratipos que podem ter performance melhor, mas que não são exatamente fiéis ao Racivar nesse aspecto. A melhor experiência, a melhor similaridade que você vai encontrar a respeito do Racivar de Nichane vem com o Macate. E isso também torna uma fragrância mais versátil, porque você não pode usar um perfume que é extremamente bombástico no calorão, porque vai ficar enjoativo para você. Ainda mais com o musgo de carvalho bem mais amargo presente nas demais fragrâncias. Mas segunda-feira eu faço um vídeo falando de cada um desses contratipos. Fiquem ligados aqui que segunda-feira tem, tá bom? A fixação dele foi algo em torno de 10 horas em mim também. Não é uma fixação, por exemplo, que as pessoas às vezes esperam de perfume de nicho, que ultrapassa 12 horas e tudo, mas ainda assim é uma fixação muito boa, né? Você tem uma fragrância que dura bem acima da média em relação aos demais perfumes, tá certo? E é isso, Macate, lançamento do In The Box, mais um contratipo do Racivar de Nichane, muito provavelmente o contratipo definitivo da fragrância turca. E é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais, a ajuda de vocês é imprescindível. Tem planos a partir de R$ 2,99 que te dá aqui acesso a esses agradecimentos especiais no final do vídeo. Tem o grupo do WhatsApp onde você pode ter contato comigo a qualquer hora. Olha aí, pessoal. E tem também outros benefícios que você pode conferir lá clicando em Seja Membro, tá certo? E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente sexta-feira. Sextou, meus bacanas! Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau!